e eu estava meio desesperada, né? Quando eu encontrei você nas redes sociais, foi a última cartada, porque eu não tinha mais o que fazer. Ele estava fora de casa, tinha uns dias, 2, 3 dias, e a gente estava brigando muito Passamos 2 anos numa briga constante, sabe, Marisa? A gente brigava muito e eu não sabia mais o que fazer. É o cansaço que você fala, né? A gente Uhum. diz que tudo, mas na realidade eu estava muito cansada. E eu conheci você e tudo mudou. Estava bem perdida mesmo, muito perdida. Eu vinha já de um sistema familiar que tinha alguns erros, né? Por melhor que eu tivesse sido criada. E quando você se percebe nesse meio, eu estava forte, por um lado, porque eu tive uma estrutura muito forte de educação e financeiro e tudo mais. Eu sempre fui muito briguenta também, eu sempre tive esse espírito mais agitado, mais Uhum. confuso. Uhum. E é isso, né? Então eu venho com essa confusão mental toda em mim e transporto isso para os meus relacionamentos. Né? Por melhor que eu tivesse, eu estava bem, tenho meu emprego, não sei o quê, mas o meu casamento ele estava sempre em altos e baixos e eu não sabia por quê, né? Porque você pensa assim, como você fala, eu dou de tudo, né? Então aquela mulher que participa, aquela mulher que ajuda, aquela mulher que faz, aquela mulher que, sabe, independente, e o homem apronta, né? Que tem alguma coisa errada aí. O casamento, o relacionamento de casal é um mergulho. E se você não mergulhar, ficar só no raso, o que acontece? Você vai conhecer o outro, é muito bonito, mas os dois têm problemas. E geralmente quando a gente passa por um erro grave num relacionamento, a gente se coloca muito nessa posição assim, eu fiz tudo, quem está errado é o outro. E não é isso. Né? Então, assim, eu percebo isso muito em mim, como eu mudei. Eu tinha um distanciamento muito grande com a minha mãe. E eu tive meu trabalho muito nova, eu sou funcionária pública, sou professora, tenho 2 matrículas e fui diretora de escola, já tenho 26 anos de carreira. Então eu tenho um salário bom, né? Quase a mesma coisa, um pouco menor do que o do meu marido, mas a gente ganha de igual para igual, não dependo dele. Então, assim, e isso eu sinto que isso assim, não é que incomodava, deixava um desconforto na relação. E eu batia mesmo no peito, né? Então, se eu queria um sapato, eu ia lá comprava, se eu queria uma televisão, eu vou lá e compro. Hoje não, hoje eu fico assim, vamos comprar, vamos fazer, né? Eu mudei a minha fala, por mais que eu possa fazer, eu tento Isso. não fazer, né? Eu tento Isso. não fazer para poder manter o tal do equilíbrio. Então, assim, o que o curso Casamento 5 traz para mim é essa visão muito maior do casamento, né? O casamento ele é muito maior. Ele não é aquela coisa que a gente fala assim. Eu aprendi enquanto católica que era uma santidade, é realmente uma santidade, mas eu acho que é muito maior do que isso. É você, Uhum. de fato, poder olhar para o outro e perceber esse outro como ele é, não como eu queria que ele fosse. Isso. Né? A beleza do amor está justamente aí, porque quando a gente diz que ama e não consegue olhar o outro com seus limites, com as suas dificuldades, porque a gente também não consegue se olhar. E aí o curso faz, pelo menos comigo, mexeu muito comigo. Quem é essa mulher que está falando aí esse tempo todo, né? Que fica batendo no peito, que faz e que acontece, que não consegue segurar um casamento. Então você não é tão forte assim. Então você não é esse Sim. sabe tudo. E quem é esse homem aí também do outro lado que você fica criticando e apontando o dedo? Mas você, como você fala muito bem, você escolheu ele. Por quê? Então, já que você acha que ele não é isso tudo, então realmente tá ficar aí chorando igual uma boba, então você decide o que você quer. Eu fiz essa pontuação comigo, né? Quem sou eu, né? Que sou tão forte, que estou aqui em lágrimas, quase me acabando, porque é a sensação que é uma sensação de luto, eu botei para fora, você sabe a minha história que eu não vou contar, que você não quis contar naquele dia, eu também não vou contar o que eu fiz, né, na minha confusão de botar para fora, nos meus estresses, eu botei ele para fora,
Foi uma sensação de alívio no primeiro momento, mas num segundo momento é uma sensação muito dolorosa, né? É uma sensação que você não quer, você não sabe como curar a dor. É uma ferida, dói, e você não sabe o que está doendo, porque dói tudo, né? O corpo dói, a mente dói, a alma dói, enfim, tudo dói. Então você não é tão forte assim, né? Você não é tão autossuficiente assim. E quem é esse homem que faz você sentir tudo isso? Porque não é só orgulho, né? A gente pensa assim, é orgulho, ferido, não é nada, gente, é amor mesmo. E aí você tem que descobrir quem esses dois seres que resolveram construir uma família, independente que tenham filhos ou não, a família é constituída no amor que você tem, independente do sangue. Quando esse erro aconteceu, ele me fez ficar enlouquecida. Eu fiquei louca, Marisa. Eu perdi meu prumo, eu perdi meu chão. Porque assim, você fez um monte de coisa na vida, escolheu que você. Eu escolhi, sabe? Eu escolhi aquele homem. E ele faz um negócio desse, então aquilo me magoou muito. Só eu sei a mágoa, a dor que eu sentia. Hoje eu não sinto. É engraçado isso, né? Eu não sinto. Eu falo, eu não choro, não me causa dor, não me causa rancor, não me causa nada. Sabe assim, tá lá atrás mesmo, mas parece que aconteceu há muito tempo atrás. Mas é uma sensação tão boa, Marisa, porque quando eu falava, e quando eu descobri, já tinha acontecido, não estava acontecendo. Né? Foi uma traição e já tinha acontecido, mas me doía, parecia que estava acontecendo naquele momento ali, parecia que tinha acontecido na minha frente. E hoje está tão distante, e não é balela não, meninas, sabe? É uma coisa assim muito distante, parece assim, que eu nem vivi, sabe? Não me pertence mais essa sensação. Se eu estou cobrando dele que ele não volte a ser o que era, eu também não posso voltar a ser o que eu era. Então, eu tenho que mudar. Então, o curso, ele serviu na minha cabeça justamente para fazer essa explosão de mudança de pensamento. Antes, eu tinha o senso comum, cometer um erro grave, fora, acabou, não sei o quê. Hoje eu consigo entender que erros acontecem por problemas que a gente vem carregando, uma bagagem que a gente nem às vezes nem domina, que nem sabe o que está acontecendo. Beleza. Sabemos, vamos conversar, vamos pontuar isso de forma calma, tranquila, porque somos adultos, temos conhecimento. Daqui para frente, pode acontecer outros erros, mas não é esse erro que me machucou, que me magoou, que me desequilibrou. E até porque esse erro não vai me desequilibrar. Eu vou ter uma postura completamente diferente da que eu tive. Meu marido, ele tem alguns problemas no sistema familiar dele, eu percebo isso muito claramente, eu não gosto de ficar falando, hoje ele está em casa, então eu não quero ficar falando muito, porque assim, é uma coisa que eu ainda não sentei com ele para conversar, mas eu dei algumas pinceladas, alguns posicionamentos que eu tive que fazer em relação à ex-mulher, né, porque tem a ex-mulher muito assim, sabe? Muito expansiva, e eu falei assim, não, eu até aceito que ela esteja nos mesmos locais que eu, isso eu tive que falar, que participe, mas não em todos. Esse conhecimento é um conhecimento para a vida toda, né? Independente, e não vai acabar, porque quando você sabe que o casamento ele é muito maior do que o amor, quando você consegue manter o equilíbrio no casamento, você vai ficar o conto de fadas, né? Felizes para sempre, porque você vai saber equilibrar. Ontem eu não estava muito bem. E sem perceber, meu marido está aprendendo a fazer isso. E sem assistir a aula. Ontem eu cheguei em casa assim, eu não sei o que aconteceu. Sabe que você fica assim meio para baixo? Aí ele me ligou hoje. A gente não é de ficar trocando mensagem ao longo do dia. Ele mandou mensagem, ele mandou beijinho. Aí já chegou hoje do trabalho, eu já estava ali na cozinha ajeitando a janta para eles poderem jantar. Aí ele veio, me abraçou. A gente não tem muito essa coisa. Mas ele viu que eu não estava bem. Ele até perguntou, Preta, você está sentindo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, não, eu só não estou bem. Sim, do nada, entendeu, Marisa? Mas no nosso dia a dia normal, não é esse tipo de relacionamento. A gente se fala, a gente brinca, a gente conversa, a gente não fica trocando mensagem, mandando beijinho, nada disso. E hoje ele passou 2, 3 vezes mensagem, sabe? Se preocupou em saber como é que eu estava e tudo mais. Então, a mudança, ela é geral, é para todos, né? É o meu posicionamento, é o posicionamento dele, e sem falar muito, sem discutir, sem assistir aula. Ele não está lendo, mas eu estou lendo. Mas eu mudei o jeito de falar, eu mudei o jeito de ouvir, eu mudei o jeito, sabe, de perceber algumas situações
em relação às nossas famílias, aos nossos sistemas familiares, que são bem confusos. E eu já conversei dei algumas pinceladas com ele, e assim, tem um limite. Outro dia eu estava conversando com ele, aí eu estava falando, aí você se empolga, né? Aí fala. Aí daqui a pouco ele vai, levanta, do nada, né? Aí eu olhei e falei assim, nem vou perguntar por que levantou. Eu acho que deu limite de tempo de fala dele, mas eu estava tão empolgada falando, que eu não percebi. Mas quando deu o limite dele, ele levantou. Se fosse em outra ocasião, eu teria criado um tumulto. Pô, eu tô falando, você levantou, parou de me ouvir, você não dá importância ao que eu falo. Mas fez, não, ele parou. Mas ele ouviu bastante coisa. Então já tá legal. Outro dia eu termino o que eu comecei a falar com você, porque eu percebi que era o tempo dele, mas eu não tinha essa noção. Antes, Marisa, eu brigava muito, a gente quase... Era a Quarta Guerra Mundial dentro dessa casa, porque eu estava falando, e aquilo para mim era importante, eu gosto de falar, e eu falava, ele levantava. Quando ele levantava, briga. E agora não tem mais isso. Quando ele levanta, eu sei que já deu o tempo dele, e eu falei assim, não, outro dia eu continuo. Eu anoto onde eu parei aqui na caixinha, né, no drive aqui na cabecinha, assim, na próxima vez eu retorno essa conversa, porque são coisas bobas, né? Se a gente for parar para analisar, mas eram coisas que desgastavam o nosso relacionamento no dia a dia, né? E é o que eu falei, eu tive um erro grave, não foi só uma vez, né? Aconteceu várias vezes, eu descobria, negava e ficava naquela paranoia de querer saber com quem era, ficava olhando. Hoje eu não faço mais isso, Marisa. Assim, essa semana, eu vou falar baixinho, essa semana ele esqueceu o celular em casa. Esqueceu mesmo. E assim, ele andava com o celular assim agarrado, parecia parte do corpo dele. Ele esqueceu em casa. Se fosse em outra época, eu tinha lá cutucar, olhar. Não fui. Não, mas não fui. Você está entendendo? Não fui, não fiz, porque assim, não quero, não preciso. Não preciso mais disso. É porque não é que hoje eu me basto. Até mais do que antes. Se antes eu tinha aquela coisa assim comigo, hoje eu tenho muito mais. Foi um encontro de alma. Eu conheço meu marido desde 1996, né? Então, olha quanto tempo, quanto tempo. E nesse meio eu casei 2 vezes e ele também. E a gente poderia ter ficado lá atrás, né? Com todos os problemas, com todas as nossas dificuldades. E nessas indas e vindas, né? Quando a gente se reencontra, eu estava com um bebê pequeno, né? Então ele praticamente todo o resto ele fazia, ele só não dava banho, trocava fralda, porque ele achava assim, a questão da intimidade, o pai do meu filho ainda estava muito chato com algumas coisas, então ele falou assim, Helena, eu não vou fazer isso. O resto, o que contar? Mamadeira, acordar de madrugada, hospital, tudo que eu precisasse dele, ele sempre fez por mim. E assim, eu não tenho ciúme, não. O pai no início, o pai do meu filho tinha até um pouquinho de ciúme, o pai do meu filho tem umas 2 semanas, falou assim, olha, agradece muito o Cid em tudo que ele faz pelo Matheus. Porque, assim, porque ele vê o cuidado, né? Como meu filho é, meu filho é muito responsável, meu filho é uma criança muito tranquila, respeita, sabe se posicionar quando tem alguma coisa assim em casa. E assim, isso é fruto de um bom relacionamento que a gente tem dentro de casa, né? É fruto de um bom pai e de uma boa mãe, a presença de um bom homem e de uma boa mulher, para que esse desequilíbrio não atinja os nossos filhos, né? Então isso é importante. E assim, o meu marido, ele é muito bom, ele é um homem muito bom. Eu tenho orgulho de estar com ele, de ter escolhido ele, mesmo, sabe, o meu marido de todos é o meu marido, você tá entendendo? É o cara assim, supra-sumo, e eu vou continuar brigando, por isso que eu acho que a mulherada dá em cima mesmo, sabe, Marisa? Porque eu vejo o bom homem que ele é, a gente não usa aliança, a gente não tem essa frescura, a gente nem é casado, a gente mora junto há 10, 11 anos, sei lá, assim, quero casar? Nem sei se quero. Porque não é um papel, não é um. E a igreja, né? É todo o resto que hoje a gente está reconstruindo. E assim, não é o amor à primeira vista, no meu caso, não foi o amor à segunda vista, eu acho que foi o amor à mais vista, sabe, Marisa? Porque a gente passou por tantas coisas, tantos altos e baixos no nosso relacionamento, e que a gente já podia ter dado fora, um para cada lado, há muito tempo.
e a gente fica ali insistindo. Então tem algo muito maior que nos prende, né? Uma coisa muito grande. E a gente percebe, assim, até na questão da prosperidade, o quanto a gente prosperou, o quanto a gente cresceu juntos. Quando a gente estava separado, nós tínhamos coisas que hoje juntos, em tão pouco tempo, a gente não é, eu não sou novinha e nem ele, né? Eu tenho 51 anos, ele tem 58. E conseguimos comprar nossa casa, eu te mostrei, né, o nosso espaço, enfim, as coisas que a gente consegue fazer. E por que a gente não fez tudo isso antes? Se eu sou tão poderosa e ele também. Porque faltava essa junção, né, de mente, de alma, de tudo. Então, assim, e o seu curso veio justamente para poder firmar tudo isso. Né? A firmeza de saber olhar para o outro, ver o limite do outro e amar o outro com tudo que ele tem, com tudo, sem tirar nem pôr, porque se tirar alguma coisa não é aquele homem. Não é ele, sabe? exato.